Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pastor Leste Sena. E hoje nós vamos dar início aos comentários das nossas lições bíblicas da nossa CPAD, que nós vamos estar falando sobre homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos estudar a primeira lição desse segundo trimestre de 2026. Por sinal, uma lição maravilhosa. E o comentarista dessa lição é o pastor Elinaldo Renovato. É o pastor que trouxe essa lição abençoada para nós comentarmos. E hoje vai ser a primeira lição que nós vamos comentar. Tivemos aí um encerramento do primeiro trimestre, que nós falamos aí sobre a Trindade Santa, que foi uma bênção. E agora nós vamos comentar esse comentário aqui, essa lição aqui, que vai falar desses homens de Deus, dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. A primeira lição que nós vamos estudar, nós vamos no dia 25 de abril de 2026, que nós vamos falar sobre Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. E se tratando disso, nós entendemos aí que este chamado de Abraão nos traz muitas lições, né? Mas primeiro vamos falar aqui sobre os objetivos da lição. O primeiro objetivo da lição é apresentar como ocorreu o chamado de Abraão. Segundo, enfatizar a obediência de Abraão a Deus diante desse chamado. Terceiro objetivo, mostrar as lutas enfrentadas por Abraão ao chegar a Canaã. A palavra-chave do nosso comentário de hoje é fé, né? Fé é a palavra-chave. Nós vamos estudar aí apenas os 3 pontos principais, como de costume aqui, nós vamos trazer, vamos trabalhar aí os 3 pontos principais da nossa lição, que o primeiro ponto principal, nós vamos falar sobre Deus chama Abrão, né? Primeiro ponto principal da nossa lição. O segundo é a obediência de Abrão a Deus. E o terceiro e último ponto, as lutas que Abraão enfrentou ao chegar a Canaã. São esses 3 pontos que nós vamos trabalhar. E como eu já disse, iremos aí aprender grandes lições sobre esse chamado de Abraão. E já em cima desse ponto, né, nós vamos entender quando Deus chama Abraão, Deus faz um chamado a ele, chama ele a uma terra que ele não conhecia, né? Deus chama Abraão ali na cidade de Ur dos Caldeus, ali na Mesopotâmia, ali na região dos Sumérios, né, que é um povo, os primeiros habitantes ali foram os Sumérios, que são um povo muito antigo, é muito mais antigo do que os babilônios, muito mais antigo do que os persas, muito mais antigo do que os gregos, muito mais antigo do que os romanos. Ali sim, os sumérios foram os primeiros habitantes ali daquela região, do centro fértil ali, era uma terra muito fértil, ali o berço da civilização antiga, que hoje é a região do Iraque. Isso mesmo, hoje é a região do Iraque, onde é localizado ali o Iraque. E Deus é chamado ali naquele lugar. Deus chama Abrão ali e diz para ele, sai aí da tua terra, tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Foi isso que Deus fez que Deus falou com Abrão, que ainda não era Abraão, era Abrão. E Deus chama ele, e este chamado ele ocorre por volta aí de 1800 antes de Cristo, né? Foi o chamado de Deus sobre Abraão. E esse chamado de Abraão, Deus chama ele e ele prova, né? Abraão é provado ali nesse chamado, provado ali na sua fé. E nessa provação, né, nesse chamado dele, Deus diz assim, sai da tua terra. Por que ele é provado na sua fé? Porque Abraão era um homem que ele já estava bem familiarizado ali, tinha muito conhecido, era o seu povo, seus parentes ali. Ele era um homem bastante conhecido naquela região. E também seu pai era fabricante de deuses, né? Fabricante de deuses, então a religião pagã ali era muito forte.
E existe uma fé sobre essas coisas, né? Então Deus provou ali a fé de Abraão, chamando ele, mandando ele sair ali, sai da sua terra. A palavra aqui, sair da sua terra, é sair da sua religião, né? Sai aí do meio dos seus costumes, né? Desses costumes pagãos, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão foi provado ali na sua fé. E nessa provação, Deus faz 7 promessas para ele. Deus faz 7 promessas ali para Abraão. E é importante a gente entender. E a primeira promessa, nós vamos falar, que nós vamos trabalhar um pouco aqui, resumidamente, sobre essas 7 promessas de Abraão, que Deus faz a ele. Que a primeira promessa foi assim: far-te-ei uma grande nação. Deus prometeu para ele que ia fazer dele uma grande nação. Por que que isso seria uma promessa? Porque Abraão, ele não tinha nenhum descendente, Abraão não tinha nenhum filho, a sua idade já era avançada, cerca de 75 anos de idade, quando foi chamado. Abraão tinha, e a sua esposa Sarai tinha cerca ali de 65 anos, que no caso ela era uns 10 anos mais nova do que ele. E além disso, Sarai era estéril, não? Era estéril, já tinha cessado ali os costumes das mulheres e além de ser estéril. Então era impossível, por isso que Deus fez essa promessa. Eu vou te prometer que eu vou te fazer de você uma nação, uma grande nação. Então a primeira promessa que Deus fez a Abraão foi essa. E a segunda promessa que Deus faz a Abraão é abençoar-te-ei, ou seja, abençoá-lo. Deus prometeu abençoá-lo. Por que que Deus prometeu abençoá-lo? Porque, veja só, quando a gente recebe algo de alguém, uma bênção, uma promessa de ser abençoado por alguém, eu vou te dar algo, eu vou te dar isso aqui, isso aqui. A gente fica ali muito feliz, né? Muito alegre. Imagine o próprio Deus prometendo de abençoar, né, o homem, nos abençoar. Então, Deus fez essa promessa de abençoar ele, ou seja, prosperá-lo, dele ia ser um homem próspero. Foi o que aconteceu, a gente conhece que Abraão ele foi um homem próspero, um homem de muito gado, muitas fazendas, muitos servos. Então Abraão prosperou, tanto no conhecimento, na terra, tudo que ele tinha, a sua produção, tudo que ele tinha, o celeiro de Abraão, o gado de Abraão. Ele foi um grande fazendeiro, um homem com muito ouros, muitas posses. Então Deus abençoou realmente Abraão de uma forma extraordinária. Era um homem muito rico. A terceira promessa que Deus fez a Abraão prometeu engrandecer o nome dele. E Abraão foi engrandecido mesmo, seu nome foi grande na terra. O nome de Abraão foi muito grande, muito conhecido, foi conhecido no Egito, né? Nós vamos chegar lá, né? Quando ele foi no Egito. E Abraão ele conhecia a ciência dos astros, né? Por isso que Deus disse para ele: Abraão, olhe para o céu, conta as estrelas, porque Abraão ele conheceu a ciência dos astros, que é a ciência que estuda aí a atmosfera, né, as galáxias. Abraão conhecia isso. Por isso que Deus disse para ele: olha para as estrelas e conta, vê se tu consegue contar as estrelas. Então Deus engrandeceu o nome de Abraão, o nome de Abraão, engrandeceu o seu nome. Ele se tornou grande, conhecido em muitos lugares. E a quarta promessa que Deus fez a Abraão foi fazer dele uma bênção. Fazer dele uma bênção. Significa que é diferente de abençoá-lo. Isso aqui é fazer dele uma bênção. Significa que Abraão ia abençoar outras pessoas. Ele não só iria receber bênção, mas ele iria abençoar. Ele iria ser a bênção em pessoa. Todo lugar que Abraão chegasse, a bênção ia chegar com ele. Então, Abraão era a bênção em pessoa. Por isso ele disse: eu te farei uma bênção. Então, e a quinta promessa de Abraão foi: Deus prometeu abençoar através dele todas as famílias da terra. Isso aqui é muito importante a gente entender essa parte, senão a parte mais importante, que ele fala de ser abençoar-te-ei e farei de ti, ou seja, através de ti abençoarei todas as famílias da terra. Significa que Abraão que é descendente de Sem, que é filho de Noé, o homem que Deus falou com ele para fazer a arca, né? Então, e através de Abraão, que foi pai de Isaac, pai de Jacó veio aí as 12 tribos
de Israel, e Deus escolheu uma tribo, que é a tribo de Judá, e dessa tribo veio Jesus. E através de Jesus, que é descendente de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas, porque Jesus trouxe salvação para toda a humanidade, basta somente crer. Quem crê será salvo. Então a bênção está aí. A bênção de todas as famílias da terra veio da pessoa de Jesus, que é descendente de Abraão. Glória a Deus. E a sexta promessa, e também não muito menos importante, que Deus fez para Abraão foi: abençoarei os que te abençoarem. Isso aqui é muito crucial para a gente entender. Veja que essa promessa: abençoarei os que te abençoarem. Nós vemos que vamos trazer para os dias de hoje, todas as nações que são a favor de Israel, oram por Israel, são aliados de Israel, são abençoados. Vamos ter como base ali primeiro os americanos, né, que são aliados dos israelitas há muitos anos, e vemos que os americanos, por serem aliados de Israel, é a maior potência, a maior economia, a maior política, maior poder bélico que tem, maior exército, maior tecnologia está ali nos Estados Unidos. E eles são parceiros de Israel há muitos anos, protegem Israel, lutam lado a lado com Israel e são abençoados. Então o segredo da bênção é abençoar Israel, orar por Israel. Por isso o salmista Davi diz assim: abençoarei os que te abençoarem. E ele diz assim, o salmista diz assim: prosperarão aqueles que te amam. Orai pela paz de Israel. Então vamos orar por Israel. Ame Israel, porque através disso nós vamos ser abençoados. E a sétima e última promessa que Deus fez a Abraão foi: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É ao contrário aí, abençoarei os que te abençoarem, agora que amaldiçoarei. Então, muito cuidado, você que fala mal de Israel, você que não gosta de Israel, você que odeia os hebreus, por causa de ideologia política, cuidado, muito cuidado. Ore por Israel. Nunca saia da sua boca palavras de maldição para Israel, porque senão você vai ser amaldiçoado por Deus. É Deus que vai te amaldiçoar. Então, orai por Israel. Então, a sétima promessa é essa: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, vamos aí abençoar a nação de Israel para sermos abençoados. Indo aqui agora já para o segundo ponto, nós vamos falar no segundo ponto aqui sobre a obediência de Abraão a Deus. A obediência de Abraão a Deus. Vamos ver aí sobre o atendendo o chamado. A primeira coisa que nós vamos entender aqui é que Abraão, ele atende o chamado, né? Ou seja, ele entende o chamado de Deus. Para entender esse chamado, Abraão, ele teve que passar por uma renovação espiritual. Abraão, ele teve que passar por uma renovação espiritual. Essa renovação espiritual, ele passou ali, saiu de Ur dos Caldeus e ficou ali em Harã. Ele saiu junto com seu pai, com a sua esposa Sarai e com seu sobrinho Ló, seu pai Terá, e habitou ali em Harã, junto com esses parentes. Só que a promessa que Deus fez foi para Abraão. Deus não prometeu para o pai dele Terá e nem para Ló. E veja que a promessa diz assim: sai da tua terra. Abraão saiu realmente da terra, mas parou ali em Harã. E levou seus parentes, levou seu pai, levou seu sobrinho. E o que aconteceu? Ele teve que passar por Harã. Passando por Harã ali, ele teve uma transformação espiritual. Seu pai ali faleceu, e teve que ficar ali em Harã. E muitas pessoas ali, alguns seus parentes ali ficaram em Harã. Logo nós entendemos que foi aonde ele mandou Isaac procurar a esposa para o filho dele, foi lá em Harã. E também Jacó foi para Harã, lá onde Labão morava, também era em Harã. Então ele ficou uma parte dos parentes de Abraão ali, naquela região. Mas Deus disse assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio dos teus parentes. Significa sair da sua religião, sair dos seus costumes pagãos. Saia dali. Então isso foi a renovação espiritual. Foi aonde
Abrão entendeu o chamado de Deus aí, porque às vezes na nossa caminhada de fé tem lugares que nós temos que parar para nós refletirmos e ali sermos moldados, né? Sermos renovados. Foi o que aconteceu com Arão ali, né? Naquela passagem por Arã, onde ele teve ali que sair do meio do seu povo, sair do meio dos seus parentes, sair ali do meio daqueles que não compartilhavam da sua promessa. E vamos ver aqui também, no terceiro e último ponto, vamos falar sobre as lutas que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã. As lutas que ele enfrentou ali ao chegar a Canaã, que não foram poucas. A primeira luta que Abrão enfrentou ao chegar a Canaã foi a fome. Houve uma fome na terra, né? Houve uma fome na terra de Canaã. Veja só, parece assim um contraste, né? Porque a Canaã, Deus disse para Moisés que é a terra que mana leite e mel. E realmente Canaã era uma terra muito próspera. E quando ele chega lá, a fome bateu ali naquela terra. É normal, porque isso é natural. E Abrão não soube lidar com essa dificuldade, né, com esse problema da fome, e ele vai e desce para o Egito. Ele vai a caminho para o Egito. E olha que é perigoso. Veja só, Abraão desce para o Egito e nós não vê nenhum momento. Veja que você não vê nenhum momento na Bíblia Sagrada Deus mandando Abraão sair de Canaã para ir para o Egito. Então ele desce para o Egito. O primeiro problema de Abraão é descer para o Egito. Significa descer para o mundo. Descer para onde não existe a bênção de Deus. Egito significa o mundo. Então ele desce para lá. E quando chega lá, a primeira coisa que acontece, Abraão, ele mente para o rei, para o faraó ali do Egito, dizendo que Sara é sua irmã, diz para ela falar, olha, quando chegarmos ali, por amor à minha vida, vê que ele se preocupou só com ele, por amor à minha vida, tu diz que é minha irmã, porque Sarai, por mais que ela era uma mulher idosa, mas era uma mulher formosa, diz a Bíblia que ela era muito formosa. E aí foi o que aconteceu o contrário. Aconteceu o contrário. Quando Abraão chega ali no Egito, a primeira coisa que os homens veem é ela, vê Sarai e pergunta a ele, não, é minha irmã. Ela diz, eu sou irmã de Abraão. E aí o que acontece? Faraó pega ela e leva para sua casa. Diz o texto que Faraó casa com Sarai e leva ela para o seu harém. Então o que acontece? A porcentagem de Abraão ter aqui a esposa de ter traído Abraão aqui é muito grande, né? Ele ser acometido de infidelidade por parte da mulher, de Faraó ter se deitado com Sarai, que é o texto, muito, muito sério isso aqui, a gente falar isso aqui, mas o texto, se você der uma olhadinha aí no texto com muita cautela, Faraó casou com Sara, e aí levou ela para o seu harém. Então Abraão fez esse erro, praticou esse erro de mentir e sofreu essa consequência grande, né? De, como diz o ditado popular, de ser corno, né? Pois bem, mas esses são um dos problemas que Abraão enfrentou por causa dessa fome, né? E teve que descer para o Egito, que não é bom descer, a gente não tem que descer, a gente tem que subir. A Bíblia diz que o caminho do sábio é para cima, que está o céu, para se livrar do inferno que está embaixo. Então toda vez que a gente desce é um perigo. Você vê que a história de Sansão, e desceu Sansão para Tímina, e aí se lascou para lá Sansão. Então nossa caminhada é para cima, viu? Então não descemos. E outro problema, além desse de descer, foi que envolveu aí esse problema da sua esposa. E a gente vê que isso causou sérios problemas com Abraão. Sérios problemas. Ele teve que ser expulso de lá, ter que ir embora por causa desse problema da sua esposa. Faraó foi devolver, Deus avisou ele em sonho, devolva a mulher de Abraão, devolveu a esposa dele, devolveu Sarai, e ele saiu do Egito e voltou para Canaã. E quando ele volta para Canaã, Deus ali reafirma esta aliança com ele. Então o que acontece? Muito cuidado, meus amigos. Muito. O que nós aprendemos aqui com esse chamado de Abraão? Nós aprendemos muitas coisas importantes. Primeiro, foi que Deus o chama e o envia para uma terra, e ele obedece,
a importância da obediência, que nós temos que obedecer à voz de Deus, e também é importante entender que na nossa caminhada cristã, trazendo uma aplicação para os dias de hoje, que a nossa caminhada cristã também ela tem dificuldades, né? Tem dificuldades na nossa caminhada cristã, não é fácil. Aí nós vemos ali que teve o falecimento do seu pai, ele teve a separação do seu sobrinho Ló, tiveram que se separar porque os pastores ali brigaram. E aqui também o problema de Abraão de ter descido para o Egito, e com isso ele foi um caso muito sério, que Abraão teve aí, a sua mulher teve que casar com outro homem por causa dessa descida dele para o Egito. Então isso nós aprendemos que, neste chamado de Abraão, aprendemos que as coisas de Deus é muito sério em nossa vida. E que o propósito de Deus, ele cumpre. Aquilo que Deus prometeu, as promessas de Deus, se ele te chamou, ele vai te capacitar, ele vai te abençoar, se ele te fez promessa, ele vai cumprir na sua vida todas as promessas. Pois bem, aqui foi apenas um subsídio, algo para completar aí a sua aula na sua classe, né? Lhe ajudar. Quero aqui agradecer a sua presença e dizer que você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, para que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo aqui, você ser notificado e queira ser, para você ser abençoado aí com a palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ministério, em nome do Senhor Jesus.